Vamos ouvir agora a exposição da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo João. Estamos no capítulo de número 4. A pregação de hoje são os versículos 17 e 18. Mas nós vamos começar a nossa leitura a partir do versículo 7. Como já foi observado, o tema de toda essa sessão, do 7 ao 21, é a respeito do amor. Assim diz a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Agora o texto da pregação, 17, 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Deus grande e temível, mais uma vez, Senhor, dirigimos a Ti a nossa súplica, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daquele que fala, para que fale com fidelidade, para que honre o Senhor e o Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos para ouvirmos, por meio da exposição da Tua Palavra, a voz do nosso Supremo Pastor, o Teu Filho Jesus Cristo. Abre os nossos ouvidos, ilumina nosso entendimento e nos concede a graça não só de entender o que esta passagem nos ensina, mas de ver, Senhor, os frutos que o Senhor deseja produzir em nós através dessa passagem, serem vistos em nossa própria vida pela ação graciosa do Senhor. Concede a todos nós o ouvir atento e o coração humilde que se requer daqueles que ouvem a Tua palavra. Concede, pois, a Tua bênção e faça o reino do Teu Filho avançar em nosso meio, para que vejamos com mais clareza ainda as Tuas benditas obras em nós, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no último sermão nós observamos que nos versículos 13 a 16 desse capítulo 4, o apóstolo João retornou a alguns temas que ele vinha desenvolvendo no decorrer da carta. Ele nos apresentou especialmente novas facetas dessa obra, dessa joia preciosa que é
a nossa comunhão com Deus, que ele descreveu como sendo a nossa permanência em Deus. E por isso, no último domingo, nós ouvimos sobre a garantia da nossa permanência em Deus e de Deus em nós. Ouvimos então naquele sermão o fundamento dessa garantia. E o fundamento está lá no versículo de número 13. Aprendemos que a garantia da nossa comunhão com Deus é dada pelo próprio Deus, então não é garantido por algo que nós fazemos, mas pelo que Deus faz. Isto é, Ele nos deu do seu Espírito. Portanto, a iniciativa, a eficácia, a durabilidade dessa garantia, toda ela é dada por Deus. Também ouvimos sobre as evidências dessa garantia, e isso está no versículos 14, 15 e 16. Aprendemos que o Espírito Santo, agindo em nós, nos conduzirá à verdadeira fé, versículos 14 e 15, e ao verdadeiro amor, versículo 16. Portanto, João nos diz que a verdadeira fé em Jesus Cristo e o verdadeiro amor por Deus e uns pelos outros são evidências, sinais de que Deus está em nós e de que nós estamos permanecendo em Deus. Então, observamos o destaque para esse tema, o tema do amor, como disse, do versículo 7 ao 21. Mas é importante ter algo em mente. Isso é muito importante. Quando você chega a esta sessão, pode ser que você leia sobre o amor que nós devemos ter uns pelos outros, e isso realmente está aqui, mas é preciso entender que isso não é o fundamento das coisas que o apóstolo está dizendo. Isto é um sinal daquilo que ele está dizendo, porque o fundamento de tudo que o apóstolo está dizendo nesse texto está relacionado ao amor de Deus. O fundamento do que ele diz aqui é esse doce fundamento: o que Deus fez por nós em seu amor. Por isso que ele, por 2 vezes, disse: Deus é amor. Então, o amor de Deus é a origem do nosso amor uns pelos outros. Veremos isso na parte final desse capítulo, se Deus permitir, na próxima semana. Então, tudo que é dito aqui tem essa fonte bendita, o amor de Deus por nós. Agora que chegamos aos versículos 17 e 18, quando novamente encontramos essa palavra, amor, eu espero que você esteja pensando sobre o amor de Deus. É sobre isso o assunto dos versículos 17 e 18. Devemos manter isso em mente. O amor sobre o qual o apóstolo está falando é o amor de Deus por nós. Então, João, falando deste amor, está nos dizendo o que Deus fez por nós. Ele fala como o amor de Deus alcança seu objetivo em nossa vida, como ele é aperfeiçoado. E por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: as dádivas do amor de Deus enquanto aguardamos o dia do juízo. Porque agora João puxa mais um assunto à tona. Ele agora coloca o amor de Deus por um lado e o pensamento sobre o dia do juízo do outro lado. Ele quer que nós vejamos a relação entre esses dois temas. Então veremos as dádivas do amor de Deus enquanto aguardamos o dia do juízo. Olhemos para o versículo 17. Leiamos mais uma vez. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O amor
de Deus nos concedeu confiança diante do juízo. Isso é a primeira dádiva. O amor de Deus nos concede confiança diante do juízo. Veja então como começa o versículo. Nisto é em vós aperfeiçoado o amor. Então já ouvimos sobre essa palavra, aperfeiçoado. Refere-se ao amor de Deus. Mas como que o amor de Deus pode ser aperfeiçoado? Ele já é perfeito. Então, não devemos entender aqui nesse sentido de que o amor de Deus vai alcançar uma perfeição em si mesmo. Na verdade, a ideia aqui é de que o amor de Deus alcançará o seu objetivo, o seu alvo em nós. Então, o amor de Deus direcionado a nós visa certas coisas. E quando essas coisas acontecem, significa então que essa medida do amor de Deus, o objetivo do amor de Deus em nós, chegou ao ponto em que deve chegar, chegou à sua maturidade, chegou à sua completude, chegou ao seu objetivo. Essa referência ao amor de Deus chegando ao seu objetivo, podemos chamar de completude do amor de Deus, em 1 João, aparece 4 vezes. A primeira foi encontrada no capítulo 2, no versículo 5, onde diz que o amor de Deus, o amor por Deus alcança o seu objetivo em nós quando nós demonstramos obediência à sua palavra. Então, claramente, o amor de Deus agindo em nós para nos levar a esse objetivo, a esse alvo, obedecermos a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, o amor que Deus direcionou a nós está chegando no seu objetivo. A segunda referência é encontrada em capítulo 4, versículo 12. Ouvimos faz alguns dias. Nos é dito aí que o amor de Deus alcança o seu objetivo em nós quando nós amamos uns aos outros. Então, o amor de Deus opera em nós, não só para nos levar à obediência à sua palavra, fé, mas também para nos levar a um amor sincero uns pelos outros, amor. Agora, as duas últimas referências a esse amor que alcança seu objetivo aparecem aqui nos versículos 17 e 18. Olhe para o final do versículo 18 e você encontrará: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isso é a última referência. A outra já foi lida no versículo 17. Então temos esse objetivo. O objetivo então do amor é apresentado da seguinte forma: o amor de Deus alcança seu objetivo em nós quando nós temos confiança para enfrentar o dia do juízo sem medo. Isso é o que o texto está dizendo. O amor de Deus chega ao ponto que Deus determinou, ao ponto que Ele quer em nós, quando nós ganhamos, temos confiança para enfrentar o dia do juízo sem medo. Antes de pensarmos exatamente sobre isso, o dia do juízo, devemos voltar a nossa atenção para essas palavras iniciais. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Já sabemos, refere-se não ao nosso amor, mas ao amor de Deus. Como nas outras referências também. Mas aqui tem uma pequena diferença para as outras duas referências. Capítulo 2, versículo 5, capítulo 4, versículo 12, que falam sobre o amor de Deus aperfeiçoado. É que aqui no texto grego há uma diferença. E a diferença dá a seguinte ideia. Não a ideia de que o amor de Deus está em nós, no sentido de dentro de nós. Mas João usa aqui uma pequena palavra que faz a diferença. Ele diz que esse amor de Deus está conosco. A ideia é do amor de Deus como se ele estivesse ao nosso lado. Como se o amor de Deus fosse o nosso companheiro.
Então, a figura que aparece é esse amor de Deus que está ao nosso lado, como nosso companheiro, nos dá a confiança para enfrentarmos o dia do juízo. Em outras palavras, o objetivo do amor de Deus por nós é alcançado quando o amor de Deus promove em nós uma mudança da nossa atitude em relação ao dia do juízo. Antes, certamente, nós deveríamos estar apavorados, mas agora algo aconteceu. E então esse amor que está conosco promove em nós uma mudança. O medo é retirado e a confiança é implantada. Isso aparece em nosso texto, então, de duas formas. João está dizendo a mesma coisa. Ele diz isso de forma positiva no versículo 17 ao dizer: para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Confiança é a palavra positiva. E ele diz isso de forma negativa no versículo 18. Então, no 17, confiança. No 18, ele diz: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Teme, medo. Então, temos essas duas palavras em nosso texto: confiança e medo. E, em primeiro lugar, devemos então observar a palavra confiança. A palavra usada aqui para confiança implica numa confiança aberta, destemida. Envolve a ideia de uma certa ousadia, de uma coragem. Então, entenda. O apóstolo está dizendo sobre confiança no Senhor, sobre ousadia a respeito do dia do juízo. E apesar do dia do juízo ser algo futuro, o dia em que todos terão que prestar contas diante do justo juiz, João, ao falar sobre esse assunto aqui, usa o verbo no presente: mantenhamos, temos. É algo para experimentarmos agora mesmo. Temos, não é que vamos ter naquele dia, temos agora. Mas o que João quer dizer com ter confiança no dia do juízo? O que isso significa? Isso pode ser deduzido de uma passagem paralela encontrada aqui na mesma carta, no capítulo 2, versículo 28. Eis o que diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, está falando de Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados em sua vinda. Capítulo 2, versículo 28. A confiança aqui é explicada em termos de não ter vergonha diante de Cristo quando Cristo voltar. A confiança a qual o autor se refere no capítulo 4, versículo 17, pode ser então entendida em termos de não termos vergonha diante do Filho de Deus no dia do julgamento. Então, quando o julgamento chegar, você tem confiança que você vai se colocar diante de Cristo sem medo. Observem que João diz que não apenas podemos estar prontos para esse dia, mas que podemos estar e devemos estar confiantes para esse dia. Isso implica que quando pensamos sobre esse dia, nós o fazemos com certa ousadia e segurança. Em outras palavras, não é que você pensa sobre o dia do juízo e dirá assim: tem que virá. Não tem como se evitar esse dia. Puxa, vai vir o dia. Rapaz, que lamentável. O dia do Senhor vai chegar. Você não terá esse tipo de pensamento.
O seu pensamento será: ah, como eu desejo esse dia. Eu quero que esse dia chegue logo. Eu anseio muito para que Cristo volte para julgar os vivos e os mortos. Ah, eu tenho uma alegria, um regozijo em minha alma ao pensar sobre esse dia. Eis a confiança. Agora vem a pergunta: como isso é possível? Por que alguém pode chegar ao ponto de confiar, alegrar-se, desejar, ter coragem para pensar e ansiar sobre o dia da vingança de Deus? Eis a resposta. Pois segundo Ele é, também somos nós, neste mundo. De novo, o que isso significa? Para entender, precisamos cortar em pequenos pedaços. Primeiro, então diz: como Ele é, também somos neste mundo. Vamos começar pela última palavra, a palavra mundo. Ao contrário das outras passagens da carta, onde mundo se refere à humanidade em rebelião contra Deus, por exemplo, capítulo 2, versículos 15 e 16, a expressão neste mundo, aqui no versículo 17, se refere ao mundo natural, ao presente em que vivemos agora. Temos aqui um contraste entre o mundo presente e o mundo futuro. Portanto, João está falando de algo que temos no tempo presente. Ele está se referindo a algo que nós temos nessa vida, agora mesmo. Então, isso é importante. É algo que temos. Agora, outra coisa que nós devemos nos perguntar é que o texto diz: segundo Ele é. Quem é o Ele do versículo 17? Somos comparados com Ele. Segundo Ele é, somos nós neste mundo. Quem é esse Ele? A resposta é que esse Ele é aquele diante de quem nós podemos ter confiança no dia do juízo. Isto é, Jesus Cristo. E duas considerações apoiam a interpretação de que o Ele do versículo 17 se refere a Jesus. A primeira delas é que no outro lugar onde a palavra confiança aparece em 1 João, falando da vinda de Cristo e da confiança que teremos diante de Cristo. Isso implica que Cristo é o juiz diante de quem nós teremos que comparecer. Mas existe uma outra razão para apoiar que aqui o juiz é Cristo diante de quem nós vamos comparecer. É que no outro livro escrito pelo apóstolo, o Evangelho, quando ele menciona o agente do julgamento de Deus, sempre é uma referência a Jesus Cristo. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 22 ao 24. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João está dizendo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo claramente, Deus delegou a ele a responsabilidade de julgar o mundo. Portanto, ele, a quem nós nos parecemos nesse mundo, é o juiz.
É Jesus Cristo. Agora, precisamos nos perguntar como essa declaração, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, como essa declaração funciona como uma base para termos confiança em relação ao dia do juízo. Eu creio que podemos ter a resposta olhando para o capítulo 3, versículo 2 desta carta. Ouçam: amados, agora, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Podemos ter confiança por esta dádiva bendita. Agora somos filhos de Deus. Nós entramos em um processo para nos parecermos mais e mais com Jesus Cristo. Já foi declarado a nosso respeito que nós pertencemos à família de Deus. Assim como Ele é, neste mundo também somos nós. Deus nos trata não como alvos de sua ira que Ele vai derramar no dia do juízo. Mas uma mudança ocorreu, que Deus nos trata agora como filhos. Podemos ter confiança, porque agora mesmo somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Amados irmãos, eis o fundamento da nossa confiança quanto ao dia final. Esse fundamento não são as nossas boas obras, não é a nossa fidelidade, não é o ardor do nosso amor pelo Senhor e uns pelos outros. Podemos pensar com ousadia sobre o dia do Senhor, por causa do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nos tornando membros de sua família, nos fazendo filhos por adoção. O próprio Senhor Jesus Cristo combina esse tema do amor de Deus com o fato que não seremos julgados no dia do juízo. Crianças, eis um texto que eu acho que todos vocês sabem de cor. João 3,16. Eu vou dizer, crianças, e vocês vão repetir em sua própria memória. Veja se vocês acertam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou para que não pereça. Agora, irmãos, voltem seu olhar para suas Bíblias, alguns versículos antes. Olhem para os versículos 9 e 10 do capítulo 4. Vejam o que diz aí. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, nós ainda estamos nesse mundo. Mas mesmo nesse mundo, podemos estar cheios de confiança ousada ao pensar sobre o julgamento final de Deus. Por causa de quê? Por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, você pode se olhar no espelho,
E você verá as suas próprias fraquezas. Você verá as suas limitações. Você verá a inconstância do seu amor pelos seus irmãos. Oh, isso é verdade. Palavras saem, pensamentos aparecem, e você diz, não é assim que eu quero amar os meus irmãos. Você acorda, parece bem, mas daqui a pouco faz meia dúzia de coisas e diz, não é isso que eu quero? Por que eu fiz essa escolha? Por que minha fé é tão fraca? Por que meu amor é tão inconstante? Você está neste mundo, na vida presente. Seu amor falha. Sua fé pode ser fraca. Mas ainda assim, apesar de quem eu sou, apesar de quem vocês são, podemos com ousadia pensar no dia do juízo final. Porque temos Cristo. Ele realizou a expiação pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si a pesada ira de Deus contra os nossos pecados. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Ele agora mesmo, o nosso advogado diante do Pai. Então podemos dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quando reunimos o que João nos diz aqui, nós temos essa imagem maravilhosa. O amor de Deus é nosso companheiro. É como se o amor de Deus estivesse nos dando o braço. Você sabe quando alguém entra numa cerimônia de casamento, crianças? Quando o pai e os parentes, os padrinhos, eles colocam o braço assim, o homem coloca o braço assim e a moça vai lá, ou a mulher coloca o braço e se deixa ser conduzida até a frente. O amor de Deus é assim. O amor de Deus nos estende o braço da graça e nos diz, venha, eu vou conduzir você por um caminho bom. O amor de Deus é nosso companheiro nesta caminhada da vida cristã, para nos assegurar que nós podemos ter plenamente confiança na obra de Cristo a nosso favor. Eu acho que foi isso que Davi disse, com outras palavras. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, versículo 6. Eis o que o amor de Deus nos assegura. Com alto e bom som, você tem o perdão completo de todos os seus pecados. Você recebeu a justiça imputada de Jesus Cristo. Você tem a vida eterna em Cristo. Então, dessa forma você pode ter confiança ao pensar sobre o dia do juízo. João está dizendo que o amor de Deus, por assim dizer, anda conosco, está trabalhando em nós para nos levar a esta confiança. E lembre-se, confiança refere-se à convicção, à ousadia, à coragem. Então, mesmo você olhando para si mesmo e observando todas as suas fraquezas e limitações, sabendo que em si mesmo você não mereceria outra coisa senão o eterno castigo do corpo e da alma. Mas agora, por causa do amor de Deus, mesmo sendo sua fé imperfeita, seu amor imperfeito, o amor de Deus é perfeito.
você pode ter coragem e ousadia ao pensar sobre o dia do juízo. A coragem está vinculada à convicção. E apesar de sua fraqueza, mesmo de sua fé, se ela for pequena, se você está convicto a respeito das promessas de Deus, dizendo as promessas de Deus são fiéis, as promessas anunciadas pelo Evangelho são fiéis, eu creio. Se você confia em Cristo para a sua salvação, então você pode ser ousado quanto ao dia do juízo. Isso porque sua confiança não se firma em seus sentimentos, não se firma em suas experiências, mas sobre uma rocha firme e eterna. Ela se firma sobre o amor de Deus, revelado no Evangelho, onde aprendemos que Deus nos salvou por meio do seu Filho. Portanto, meus irmãos, eis o que o amor de Deus nos concede. Essa é a primeira dádiva. Ele nos concede confiança enquanto aguardamos o dia do juízo. Esse é o aspecto positivo. Mas vamos pensar brevemente sobre o aspecto negativo. Segunda dádiva é esta, versículo 18, vamos ler. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, no versículo 18, João está falando do mesmo assunto, agora enfatizando o aspecto negativo. Confiança foi mencionada no 17. Medo é a palavra do versículo 18. Ele disse sobre a confiança que devemos ter e agora diz sobre o medo que não devemos ter. Eis o que ele diz. No amor não existe medo. Observe que a palavra medo aparece 3 vezes no versículo 18. Ela aparece 2 vezes como substantivo, medo. Ela aparece 1 vez como verbo, traduzido por temor. O medo aqui é o oposto da confiança. E o que João está dizendo é, onde a confiança está, o medo não pode estar. E onde o medo está, ali não há confiança. Precisamos nos perguntar sobre que tipo de medo o apóstolo João está se referindo aqui. E vejam, o versículo 18 é bem conhecido. Você o encontrará talvez até em livros de psicologia. O amor lança fora o medo. Olha que bonito. As pessoas gostam desse tipo de frase. E há aqueles que tomarão essa expressão fora do seu contexto, dando um sentido geral para a palavra medo. É como se eles quisessem dizer o seguinte: ora, se você tiver o verdadeiro amor, então você não vai ter medo de falar em público. Olha, você não vai ter medo de altura. Você não vai ter medo, crianças, do palhaço. Você não vai ter medo de andar de avião. Mas não é sobre isso que João está falando. Também devemos considerar que as palavras de João não vão contra o que a Escritura ensina sobre a necessidade de temor ao Senhor. Todos os filhos de Deus devem sempre temer ao Senhor Deus. Devem temer ofendê-lo, devem temer desobedecê-lo, devem estar dispostos a respeitá-lo e reverenciá-lo. Então, sobre que tipo de medo João tem em mente? É o medo da punição, o medo do castigo. Há uma palavra em nosso texto que indica isso. No versículo 18, a palavra traduzida por tormento. Essa palavra traduzida por tormento só se encontra em outro lugar do Novo Testamento. Ela só tem 2 vezes. 1 João 4,18
E Mateus 25, 46. Eis como ela aparece em Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A palavra tormento aqui é a mesma traduzida por castigo no texto de Mateus 25, 46, referindo-se ao castigo eterno. O castigo eterno é o que Deus aplicará aos injustos no dia do juízo. Portanto, o medo ao qual João se refere, que o amor lança fora, é o medo do castigo eterno. É o medo experimentado pelos ímpios. Na linguagem de João, no capítulo 3, versículo 10, é o medo dos filhos do diabo. Os ímpios experimentam esse medo, porque eles não permanecem em Deus, porque eles continuam vivendo em seus pecados, eles não têm a confiança da salvação, eles não têm o Espírito Santo e os frutos produzidos pelo Espírito Santo. E quando esse medo do ímpio não se revela em sua vida, por exemplo, quando ele ouve uma palavra, uma doença, ele diz: olha, não quero nem ouvir sobre essa doença. Olha, eu não quero nem falar sobre morte. Eu não quero pensar em coisas negativas. Se essa pessoa, se o ímpio, não teme durante a sua vida, ou não demonstra o seu medo durante a vida, quando ele tem que encarar a morte, geralmente ele o faz com temor. Os ímpios temem morrer. Essa foi a razão porque as pessoas estavam tão desesperadas durante o Covid-19. Porque elas não têm uma esperança para o futuro. A vida delas, tudo que é da vida delas é para aqui e agora. Elas não estão prontas para se encontrar com Deus, para comparecer diante do tribunal. Os ímpios que rejeitam o Evangelho, os hereges, os adeptos das falsas religiões, os perversos, todos que não permanecem em Deus e Deus neles, devem realmente temer o dia do juízo. Pois esse dia será para eles um dia de calamidade, um dia de angústia, um dia de densas trevas, um dia de sofrimento e dor. Igualmente devem temê-lo os hipócritas, pois no dia do juízo serão envergonhados diante do justo juiz. Mas João nos diz algo diferente. O perfeito amor é o amor de Deus. O perfeito amor lança fora o medo. Isto é, quando esse amor de Deus, que é o nosso companheiro, ele alcança a sua plenitude, ele alcança o objetivo proposto por Deus, significa que naquele momento algo aconteceu. O medo foi lançado fora. Ele lança para longe o medo do julgamento final que enche o coração do pecador. Quando somos salvos em Cristo, Deus retira esse medo. E por isso João nos diz: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amados irmãos, não há lugar para medo em nós, por causa da perfeição do amor de Deus por nós. O amor de Deus garante a remoção do medo, porque os nossos pecados já foram removidos. A ira de Deus que você merecia foi aplicada sobre Cristo. E mesmo você sendo imperfeito agora, há uma justiça perfeita que cobre sua vida, que torna você plenamente aceitável e desejável aos olhos de Deus. A justiça de Cristo. A cruz decretou
o fim do medo em nós. Portanto, não é possível abraçar o amor de Deus revelado em Cristo, revelado em sua encarnação, revelado em sua crucificação, e ao mesmo tempo permanecer com o temor da punição eterna. Se você verdadeiramente está em Cristo Jesus, significa que você anda de braços dados com o amor de Deus. E esse amor lhe assegura paz. Esse amor lhe assegura que Deus ama você, que Deus quer o seu bem e não há nada que temer. Quando as pessoas temem a punição de Deus, é de fato um sinal de que elas ainda não foram aperfeiçoadas em amor. Então eu pergunto a você, você está convicto do amor de Deus por você? Você recebeu o Espírito Santo, que é a garantia da sua permanência em Deus, da permanência de Deus em você? Você pode ver em sua própria vida essas evidências da garantia de Deus, a verdadeira fé e o verdadeiro amor? Então, se você diz sim, eu posso ver isso em minha vida. Sim, Deus está agindo em mim. Então, direi a você, você já está de mãos dadas com o amor de Deus por você. E esse amor lhe acompanhará até o final. Não há o que temer agora. Não há o que temer no dia final. O amor de Deus lhe garante que agora mesmo, enquanto você está nesse mundo, você pertence a Jesus Cristo. E ao morrer, você continuará pertencendo a Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, chegamos a isso que nós confessamos no dia do Senhor de número 1. Aqui está o nosso consolo, enunciado no nosso catecismo, na primeira pergunta e resposta. Crianças, vocês lembram qual é a primeira pergunta e resposta do catecismo de Heidelberg? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Veja se vocês conseguem acompanhar. Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Eis o amor de Deus por nós. Pertencemos a Cristo. Ele nos salvou. Deus é nosso Pai, que nos guarda com seu amor. E recebemos o Espírito Santo, que nos conduz pela vida santa. Não há o que temer, amada congregação do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter a ousadia quanto ao dia final, pois estamos seguros no amor do Pai, na graça de Cristo e na consolação do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.